Boa noite. O presente trabalho tem como objetivo a discussão entre a coexistência dos organismos geneticamente modificados e a agroecologia. Nosso grupo é composto pela Caroline Soares, o Eduardo Cortez, Lucas de Jesus, Vitor Luiz, Gabriel Tadeu, Francisco Mal e Ramon Murilo. Pode passar, por favor. Este é um breve sumário do nosso trabalho, onde será feita uma breve introdução, uma discussão sobre o sistema CRISPR de modificação genética, a apresentação de 2 estudos de cada, o levantamento das problemáticas entre os OGMs e a agroecologia e uma conclusão. Pode passar, por favor. Introdução. Pode passar. Organismos geneticamente modificados são definidos como qualquer organismo, planta, animal ou micro-organismo que teve seu material genético alterado com o objetivo de favorecer a expressão de alguma característica ou gerar algum produto biológico desejado. Alteração essa não necessariamente realizada com inserção de material genético externo. As principais aplicações são, na agricultura, a modificação de espécies para desenvolvimento de maior resistência, na solução de problemas ambientais, a criação de micro-organismos capazes de degradar plástico e petróleo, transformando-os em produtos biodegradáveis, na produção de produtos farmacêuticos, onde são usados plantas e micro-organismos para a produção desses, exemplo, insulina, que é produzida por bactérias modificadas, e o controle de vetores, onde modifica-se genes de insetos para prevenir doenças parasitárias. Um exemplo dessa aplicação seria o mosquito Aedes aegypti, modificado para se tornar estéril quando encontrado com Zika vírus ou dengue. Pode passar. Obrigado, Lucas, pelas informações. O meu nome é Eduardo e irei falar sobre o processo CRISPR-Cas9. Primeiramente, antes de explicar o que seria CRISPR, vamos voltar um pouco e relembrar rápida e basicamente o que é o DNA. O DNA, ácido desoxirribonucleico, é um composto orgânico, uma substância química que apresenta ligações covalentes C e H. Suas moléculas contêm instruções que coordenam o desenvolvimento e funcionamento dos seres vivos. O DNA consiste de 2 faixas torcidas em uma dupla hélice, onde as bases nitrogenadas presentes nessas faixas são pareadas. A adenina pareia com a timina e a guanina com a citosina. Explicado isso, vamos ao CRISPR-Cas9. O sistema CRISPR-Cas9 é baseado no processo de proteção de bactérias de infecções virais. Quando as bactérias sobrevivem a esse processo de infecção, elas mantêm em seu próprio código genético os restos de DNA viral. Essa coleção de DNA viral é o que chamamos de CRISPR. Caso essa bactéria seja novamente atacada por esse mesmo agente, ela sintetiza moléculas guias de RNA, as quais contêm restos de DNA do vírus. Então, as bases nitrogenadas presentes nessas moléculas irão tentar ser pareadas com a do DNA viral. Caso ocorra o pareamento perfeito entre essas bases, a enzima nuclease Cas9 entra em ação. Ela quebra as ligações do DNA viral, inativando o vírus. O que é feito atualmente é replicar esse método. Primeiro se identifica a sequência no genoma do ser vivo que se queira alterar. Então, se cria uma molécula guia de RNA específica para esse trecho, em que se deseja fazer essa mudança. Então a enzima Cas9 corta esse trecho de DNA. Nesse momento, é possível modificar o genoma, seja deletando esse trecho ou inserindo até mesmo outra sequência de bases nitrogenadas. É uma técnica barata e simples e com alta precisão que permite a manipulação de genes dos seres vivos. Agora o Gabriel apresentará os estudos de caso. Dando continuidade ao trabalho, eu sou o Gabriel e nós vamos falar um pouco sobre os estudos de caso. Em outubro de 2019, foi publicado um artigo na revista Nature Biotechnology acerca de formas de se reduzir a perda de partes de colheitas de arroz por ação de bactérias XOO. Existem poucas formas de proteção de colheitas de qualquer tipo de produto contra doenças bacterianas e, por isso, pragas desse tipo podem ser desastrosas, principalmente para pequenos e médios produtores. Surtos bacterianos já destruíram pequenas colheitas em regiões do Sudeste Asiático e em alguns pontos da África, por exemplo. Pensando nisso, a solução encontrada por pesquisadores foi, utilizando o sistema CRISPR-Cas9, que já foi explicado anteriormente, retirou-se genes de suscetibilidade, mais precisamente 3 genes da família Switch,
que é uma sigla para açúcares eventualmente exportados e transportados, em inglês, que codificam sacarose e estão sendo manipulados pela bactéria para sua própria nutrição, nutrição da própria bactéria CHU. Deletando alguns nucleotídeos em locais em que esses genes foram afetados por efeitos bacterianos, foi possível criar uma maior resistência desses organismos às ações das bactérias CHU, sem prejudicar o funcionamento dos genes switch para as próprias plantas de arroz. Esses experimentos foram realizados em 2 variedades de arroz, sendo cada uma delas cultivada em mais de 10 milhões de hectares separadamente, e as linhas com diferentes combinações são adaptadas para conferir resistência a diferentes cepas das bactérias CHU. Esses resultados, apesar de satisfatórios em um primeiro momento, podem gerar problemas a médio e longo prazo, como a supremacia de grandes produtores de arroz em relação a pequenos e médios fazendeiros. Agora, para dar continuidade aos estudos de caso, chamo o nosso amigo Vitor Luiz. Eu sou o Vitor e eu vou falar a respeito desse estudo de caso referente à batata resistente à requeima. Bem, esse estudo foi promovido por um grupo holandês e financiado ao longo de 10 anos, e ele tinha como objetivo que, através da cisgenia, fossem implementados genes de resistência das batatas à requeima, que é uma doença que ataca as plantações causadas por um fungo. Então, como isso era feito? Eles fizeram a análise de várias outras espécies de batatas para identificar nelas determinados genes que fizessem com que aumentassem a resistência dessas espécies a justamente essa doença. E feita essa análise, eles separaram essas espécies que eram sexualmente compatíveis com a batata de cultivo deles, e então eles meio que retiravam esses genes dessas outras espécies e iam implementando de maneira acumulativa na batata de cultivo deles, né? Justamente através desse processo, que é o processo de cisgenia, onde os genes são passados de uma espécie para outra, mas essas espécies elas são sexualmente compatíveis entre si. Eles inclusive deixam claro que esse processo ele poderia acontecer de maneira natural, mas ele demoraria muito mais tempo, anos, né, com o acontecimento da seleção natural das espécies, né? E, além disso, feito esse processo dessa engenharia genética, eles ainda analisaram o cultivo e a interação dessa batata resistente agora a esse tipo de doença com os fungos e também com o meio à sua volta e a análise ecológica entre esses fatores, para que se identificassem possíveis impactos negativos e para mitigá-los em seguida. E com isso, né, feito todo esse estudo e essa análise, se chegou à conclusão de que cerca de 80% dos fungicidas poderiam ser evitados com essa nova batata resistente à praga, e também isso equivaleria a 50% dos fungicidas em geral utilizados nos cultivos. Com isso, se existiria a economia de vários ingredientes utilizados para o bem-estar do cultivo, de certa forma, da produção. Isso impactaria em uma redução de mais ou menos 10% do preço das batatas, né? E eles também fizeram essa investigação em médias propriedades e pequenas propriedades, nos Estados Unidos e também na África subsaariana, onde os pequenos proprietários, obviamente, eles preferiram o uso dessas sementes justamente por elas serem mais resistentes e com isso eles conseguiam produzir em uma área maior e com isso obter mais lucros. Bem, finalizando a análise dos nossos estudos de caso, agora a Caroline Soares e o Ramon vão falar a respeito da relação entre os organismos geneticamente modificados e a agroecologia. Oi, eu sou o Ramon e vou falar agora no tópico 4 sobre o levantamento das problemáticas entre OGM e agroecologia, ou relação entre OGM e agroecologia, como foi citado pelo Gabriel anteriormente. No primeiro slide, nós temos um passo muito importante para iniciarmos essa discussão das problemáticas, que é entendermos os conceitos base de cada contraparte. Nesse caso, nos falta explicitar o conceito de agroecologia. Trouxemos aqui a definição de FAO em seu trabalho de 2017, que diz que a agroecologia é baseada na aplicação de conceitos ecológicos e princípios para otimizar as interações entre plantas, animais, humanos e meio ambiente.
levando em consideração os aspectos sociais que precisam ser abordados para uma sustentabilidade e sistema alimentar justo. É importante frisar os pontos fundamentais que definem a agroecologia, que são, em resumo, sistemas ecológicos sustentáveis e naturais, buscando sempre desenvolver culturas mais próximas possíveis do 100% natural. No próximo slide, nós temos as principais preocupações ou discussões dentro da OGM versus agroecologia. Trouxemos essas 4 divisões, que foi adotada no trabalho de Lambertus e colaboradores e divulgada em um jornal especializado em ciências agrícolas. Nós temos novos riscos, que nesse tema inserimos a discussão dos efeitos das OGMs nos organismos ao longo prazo. Nisso incluímos os efeitos no corpo humano e no organismo das pragas. A maior parte dos trabalhos científicos concordam na insuficiência de estudos dos efeitos a longo prazo. A prioridade foi dada ao rápido retorno financeiro nas aplicações dessa tecnologia e sua falta de efeito adverso, em um primeiro momento, aos organismos. Questões de energia. Nesse ponto citamos os debates OGM versus os produtos orgânicos e naturais. Com a produção em larga escala otimizada pela tecnologia genética, os produtores naturais possuem uma desvantagem por estarem mais suscetíveis às pragas, intempéries naturais, entre outros. Essa competição desigual teria uma solução caso estes produtores adotassem tecnologias gênicas e abandonassem o selo orgânico natural. Mas estes enfrentam ainda uma grande barreira que seriam as patentes tecnológicas, tanto no âmbito do gene resistente, quanto na tecnologia necessária para a modificação. O quadro agroecológico, nesse âmbito, tem 3 dimensões. A ciência por trás de suas metodologias, movimentos sociais baseados no conceito agroecológico e atividades agrícolas. Neste ponto é importante termos em mente que a ciência por trás da agroecologia está em todas as partes do mundo, e sua eficácia e segurança é discutida a nível global, como já tivemos noção ao longo dessa apresentação. Porém, movimentos sociais e atividades agrícolas variam de acordo com as definições legislativas de cada país. Por isso é importante salientarmos que o movimento agroecológico do Brasil não é semelhante a outros países. E por último, nós temos os custos. Este tópico é autoexplicativo pelo seu texto, mas para ilustrá-lo um pouco melhor, traremos o exemplo do Conselho Dinamarquês, que considerou, em 2019, antiético recusar o uso desta tecnologia por existirem sérias ameaças para a agricultura. Olá, meu nome é Caroline Soares e eu vou falar sobre engenharia genética e agroecologia. Conforme Ramon acabou de falar, a agroecologia tem várias dimensões, entre elas a ciência e o movimento social. A aplicação de qualquer tecnologia, seja ela velha ou nova, não garante uma agricultura sustentável, pois a forma que ela é utilizada que é o mais importante. Como citado anteriormente, no caso da batata e do arroz, a edição de genes pode gerar resistência a doenças e também a redução no uso do agrotóxico, gerando menores custos na produção e maiores lucros. O conceito de agroecologia varia de acordo com questões socioculturais. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela é vista como uma ciência e no Brasil ela está mais ligada a movimentos de produção orgânica. E com isso, termos como princípio de precaução, que visa a redução de riscos à saúde, são muito comuns. A utilização de biotecnologia podem gerar processos naturais, como mutações com alcatrão para CRISPR. Pode passar, por favor. Tanto a engenharia genética quanto a agroecologia necessitam de conhecimentos multidisciplinares, pois abrangem a economia, fatores biofísicos, culturais e ferramentas tecnológicas. Uma correta gestão, como é a agroecológica, evita a perda de eficácia de um organismo geneticamente modificado e também danos ecológicos e sociais que eles podem trazer. Portanto, uma nova tecnologia como os OGMs podem ser combinados com a agroecologia, otimizando os princípios ecológicos na agricultura. Porém, é muito importante ressaltar que depende dos aspectos adotados para os termos agroecologia e sustentabilidade do processo. É necessário que uma agricultura de alta tecnologia adote princípios e práticas agroecológicas, como também que a agroecologia não negligencie os avanços da tecnologia. E agora o Francisco vai fazer as considerações finais.
Bom, então para concluir o nosso trabalho, é preciso ter um entendimento de que a resposta para a pergunta que motiva esse trabalho não é uma resposta simples. Isso porque, como já foi visto, a agroecologia é um termo que representa práticas, estudos e movimentos diversos e assume diferentes significados, inclusive também regionalmente. Além disso, os organismos geneticamente modificados também têm diferentes aplicações no cenário da agricultura mundial. Dessa forma, é bem provável que algum grupo de OGMs agrícolas seja compatível com valores e práticas agroecológicas de algum grupo de pessoas no mundo. Então a pergunta, OGMs e agroecologia, essa coexistência é possível? Certamente uma família de agricultores ecológicos de pequeno porte que compete com um monocultor de transgênicos responderia que não. Por outro lado, um cultivador de batatas geneticamente modificadas para resistirem a doenças fúngicas, numa lavoura em que se aplicam práticas de proteção integrada, esse responderia que sim. Assim fica claro que essa resposta vai variar de caso a caso, dependendo da realidade de cada um. E o que é importante é conseguir garantir a verdadeira liberdade dos produtores de usarem ou não OGMs e dos consumidores de consumirem ou não OGMs, sempre tentando perceber as injustiças e conflitos que podem estar acontecendo por causa dessa dualidade e tentar minorar os mesmos. Aqui estão as nossas referências. O meu nome é Francisco, obrigado a todos pela atenção em nome do grupo.